Enquanto os participantes chegam aos poucos e se acomodam, eu observo os meus parceiros de jornada das próximas horas. Observo os rostos, alguns ansiosos, outros nervosos, outros descrentes. O grupo é em sua maioria feminino, o que é, aparentemente, a regra nesses eventos. Concluídas as apresentações iniciais, informo que falaremos sobre sentimentos. Um burburinho toma conta do ambiente. Falar de sentimentos não parece algo confortável. A maior parte dos olhares me diz: vamos para a prática, eu quero é saber o que fazer quando o barco está afundando. Não vim aqui para isso. Digo que os sentimentos influem diretamente em nosso comportamento e a forma como estão se sentindo hoje terá influência direta no modo como receberão o que digo. Os sentimentos são bússolas. Eles apontam para as nossas necessidades que estão ou não sendo atendidas. Seguir sem olhar para eles é andar perdido. Eles dizem muito. Estamos acostumados a dizer para uma criança o que é uma mesa, uma cadeira, para que serve um lápis, mas não estamos acostumados a dizer-lhes o que é a tristeza, a angústia, a frustração, a raiva. Nesse denso e assustador mundo interno, esperamos que elas se aventurem sozinhas. Somos analfabetos emocionais educando novos analfabetos emocionais. A sala fica em silêncio. Todos agora me olham, querendo entender aonde vou chegar. Ninguém fala que os nossos sentimentos são importantes. Ninguém sequer nos diz que os sentimentos podem existir. Mas eles existem e seguem pulsando forte em nós. E por mais que não seja um costume parar para pensar nisso, os sentimentos também pulsam forte em nossos filhos. E uma criança que se sente bem se comporta bem. Por mais de 2 horas, falei da importância de sentir, trocando experiências com os participantes. Em poucos minutos, alguns tinham os olhos cheios de lágrimas, incluindo os 2 únicos homens do grupo. Naquela roda, na qual nos permitimos admitir as nossas vulnerabilidades, percebemos que as emoções nos movem e regem a nossa forma de ser e estar neste mundo. Percebemos também que nunca aprendemos a lidar com elas. Compartilhando as nossas histórias de infância, uma linha nos unia e entre risos e lágrimas, percebemos que essa ausência de sabedoria no manejo do próprio sentir nos deixou sequelas nos relacionamentos, no trabalho e em muitas outras situações na vida. Ao estabelecerem essa conexão com as próprias dificuldades e inabilidades, os pais ganhavam um porquê ainda maior para desenvolver uma nova forma de educar os próprios filhos. As resistências diminuíram. Falar dos sentimentos dos filhos adquiriu um novo significado. Mais receptivos do que nunca, seguimos. A importância da inteligência emocional. O termo inteligência emocional é recente. O primeiro livro a abordar o tema como o conhecemos hoje foi publicado em 1995 por Daniel Goleman. Até então, a inteligência era medida por parâmetros que não consideravam as emoções e as habilidades sociais. Hoje em dia, o tema é largamente aceito e difundido na comunidade científica, na área de educação e principalmente no mercado profissional. Inteligência emocional compreende a capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e emoções, utilizando-os a seu favor, bem como a habilidade de compreender e lidar com os sentimentos e emoções do outro. John M. Gottman e Joan de Cler, no livro Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, descrevem os resultados de um estudo que realizaram comparando crianças educadas por pais considerados preparadores emocionais e pais que ignoravam a importância das emoções. As crianças educadas por preparadores emocionais tinham uma quantidade menor de cortisol, hormônio diretamente envolvido na resposta que o organismo dá ao estresse, na urina. Adoeciam menos, tinham o sistema imunológico mais forte e tinham menos problemas respiratórios. Eram crianças mais maleáveis e resilientes e possuíam maior capacidade de sair de um estado emocional.
em um teste de incêndio, por exemplo, foram capazes de realizar todos os procedimentos de praxe e, poucos minutos depois, concentrarem-se em uma aula de matemática, enquanto os demais seguiam eufóricos e emocionalmente instáveis por mais tempo. Nós somos seres emocionais. Os sentimentos fazem parte de quem somos, por mais que tenhamos aprendido que são completamente inúteis e podem ser desativados quando quisermos. O grande paradoxo em nossa forma de lidar com o sentir é que quanto mais fugimos de um sentimento, mais tempo ficamos com ele. Não somos estáticos, e as emoções vão e vêm dentro de nós. Um sentimento dura entre 3 e 30 minutos, se vivenciado. Se a cada vez que a tristeza, ou a angústia, ou a euforia aparecerem, nós simplesmente ficássemos com elas, sem rejeitar a sua existência, sem contar histórias a seu respeito, se simplesmente ficássemos com o bolo no estômago, o nó na garganta, o aperto no peito, perceberíamos que não duram muito. Rapidamente mudam, movem-se, dissipam-se e dão lugar a outro sentimento. No entanto, se a nossa atitude é fingir que esse sentimento não existe, ele permanece por muito mais tempo, rodando em segundo plano. Quando nos esforçamos em não sentir, gastamos energia em algo impossível, em uma luta inútil. Assim que paramos e baixamos a guarda, o sentimento volta com mais força. É como um boleto não pago guardado em uma gaveta. Por mais que não estejamos olhando para ele, a conta continua sem ser paga, com os juros crescendo a cada dia. É nossa responsabilidade como pais e mães ensinar que todos os sentimentos são aceitos, algumas atitudes não. É nossa responsabilidade como pais e mães mostrar para os filhos que sentir faz parte da existência e que as frustrações que começam a aparecer por volta dos 8 meses irão acompanhá-los por toda a vida. É nosso dever, se desejamos que sejam pessoas emocional e fisicamente saudáveis, ensinar que todos os sentimentos são aceitos, algumas atitudes não. Ensinar a consciência, em vez do entorpecimento. E essa missão não é nada fácil, sobretudo porque não fomos educados para isso. É o esforço de ensinar enquanto se aprende. Considero importante lembrar que orientar o sentimento não é se empenhar em fazer a criança feliz. Nós não nascemos somente para a felicidade, nossos filhos também não. Entendendo a birra e o choro sem motivo, uma explosão de frustração. Estávamos no intervalo do workshop e eu conversava com algumas participantes. A filha de uma delas, uma criança de cerca de 18 meses, aproximou-se pedindo suco. A mãe, que estava com um copo cheio na mão, bebeu a metade e ofereceu o restante para a filha, já que a pequena poderia derramar o excesso de líquido. O choro alto veio logo em seguida. A menina chorava forte, com o corpo todo. Ela se jogou no chão, empurrou o copo gritando: "Não!" As bochechas da mulher ficaram imediatamente vermelhas. Ela estava nitidamente envergonhada com o comportamento da criança. Está vendo o que ela faz? Que motivo tinha para esse choro? Eu sorri, amigavelmente, com a intenção de mostrar que estávamos entre pais, e todos sabíamos que aqueles episódios acontecem, com uma frequência maior do que desejamos. Quando ela pediu o suco, o copo estava cheio. Ela criou a expectativa de receber um copo de suco, não meio copo. Entenda, não estou dizendo que está errada ou certa, não estamos nesse campo. Só quero que você perceba que ela está frustrada, como qualquer um de nós fica quando as expectativas não são atendidas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, faz sentido. Empatia é um exercício. Com a prática, a gente vai ficando cada vez melhor. Ela sorriu, aproximou-se da filha e a acolheu. Sem o olhar do julgamento, pôde se comunicar com a criança, não com as histórias que alimentava em sua mente.
Saíram para que a pequena se acalmasse e minutos depois as duas voltaram tranquilas. Na maior parte das vezes, na maioria das famílias, esse acolhimento não acontece. Não aprendemos a criar empatia com o outro, sobretudo com a criança, e julgamos seu choro indevido, inadequado ou desnecessário. Acreditamos que devemos permitir apenas o choro para o qual vemos sentido. Do contrário, o choro deve ser violentamente reprimido. A partir do nosso analfabetismo emocional, nós nos recusamos a ajudar a criança a lidar com os próprios sentimentos. O comportamento comum de pais e mães é gritar, brigar, às vezes bater. A birra, por exemplo, é uma explosão emocional. As emoções são tão intensas e fortes na criança que ela simplesmente não dá conta de lidar adequadamente com elas. Físico e emocional se fundem e o corpo dói. Perceba que, na maior parte das vezes, após o choro demorado, ela dorme. A criança que chora não precisa de julgamento ou repressão, mas de acolhimento. Mais uma vez repito, acolher e atender são coisas muito diferentes. Aceitar o sentimento que surge, sem determinar se é bom ou ruim, não significa dar à criança o que ela quer, para que não chore. O que esperamos que uma criança faça após ouvir um não? Obrigada, mamãe, por cuidar de mim. Muito sensato da sua parte. Que supermãe você é. É claro que isso não irá acontecer. Você costuma aceitar com resiliência, sabedoria e brandura as suas frustrações e tristezas? Por que acredita que uma criança que chegou há pouco tempo no mundo teria a capacidade emocional de lidar com o que sente? Se analisarmos com tranquilidade e equilíbrio esses momentos, perceberemos que as nossas expectativas sobre a criança são irreais e, por vezes, muito superiores às nossas próprias capacidades. Nos próximos capítulos, vou dividir com você formas de lidar com os sentimentos dos filhos, mas antes disso quero analisar alguns pontos importantes. Os 5 principais erros que cometemos. Durante uma crise de choro. Primeiro, menosprezar os sentimentos. Infelizmente, é muito comum, diante de sentimentos que consideramos desnecessários e inadequados, expressarmos a nossa opinião, travestida de verdade absoluta. Não precisa chorar. Que choro falso. Não estou vendo lágrimas. Pare de exagero e similares. Às vezes, acrescidos a essas falas, vêm os rótulos: chorão, escandaloso, mimado. Falaremos deles no capítulo 3. E as agressões físicas. A criança passa a associar sentimentos negativos ao próprio sentimento e acrescenta mais camadas de dor ao que sente. A grande maioria dos adultos que recebeu esse tipo de reação dos cuidadores fica triste por estar triste. Conta para si mesma que não deveria sentir o que sente. Segunda, dar explicações. Existe um momento ideal de filosofar sobre a vida com a criança ou de conversar com ela sobre o motivo de um pedido ter sido negado. A melhor hora não é quando elas estão instáveis emocionalmente, pouco receptivas a novas informações. Vejo, na maioria dos pais e das mães que buscam uma educação baseada no diálogo, a tendência a falar demais no momento do choro. Quando nós, adultos, estamos chateados, tristes ou angustiados, não estamos dispostos a ouvir. Com a criança não é diferente. Da mesma forma que não se ensina a nadar quem está se afogando, o melhor momento de conversar sobre algo que levou a criança a uma crise de choro é depois que todos, pais e filhos, estiverem mais calmos e conscientes para essa conversa. Só assim será possível apresentar outras formas de lidar com a situação, caso ela ocorra novamente. Terceiro, dar conselhos. Pais têm uma intensa mania de aconselhar. Consideramos ser a nossa função resolver todos os problemas dos filhos e falar como devem agir diante das situações se torna quase inevitável. Conselhos bloqueiam a empatia e minam a autonomia. Não estou dizendo que nunca daremos conselhos.
mas que o faremos no momento em que as crianças estiverem mais receptivas, o que geralmente acontece após terem sido ouvidas. Quarto, atender todos os pedidos da criança ou resolver os problemas por ela. Dá logo para ela parar de chorar. Faz o que a criança está pedindo, coitadinha. Vem, a mamãe faz o que você quer. Diante da incapacidade de lidar com as lágrimas das crianças e, sobretudo, com o que lhes desperta, alguns pais tendem a silenciar o choro, satisfazendo a todas as vontades dos pequenos. A curto prazo, essa atitude pode parecer eficaz, mas pode ter como consequência tornar as crianças excessivamente exigentes e insatisfeitas, e os adultos, pouco resilientes, incapazes de lidar com as inevitáveis frustrações da vida. Quando nós, adultos, estamos chateados, tristes ou angustiados, não estamos dispostos a ouvir. Com a criança não é diferente. 5. Ignorar os sentimentos. Em uma linha de raciocínio muito semelhante à que apresentamos no tópico 1, menosprezar os sentimentos, ao ignorar os sentimentos consideramos que são indevidos e inadequados e que, se não dermos atenção, eles irão desaparecer como mágica. Insistir em ignorar os sentimentos é educar pessoas incapazes de lidar consigo mesmas. Todo choro, toda atitude e toda fala infantil está nos transmitindo algo. Só conseguiremos entender essa mensagem codificada se reconhecermos que ela existe. Enquanto nos comunicarmos a partir de rótulos, nós nos afastaremos da real causa dos maiores problemas disciplinares e, consequentemente, das soluções. Reconhecendo e nomeando os sentimentos. Mônica e Igor. Mônica me procurou angustiada com os problemas de comportamento de Igor, de 2 anos e meio, sobretudo com o irmão recém-nascido. Segundo a mãe, o menino era malvado com o caçula, e isso a preocupava bastante. Ela nunca conversou com o filho a respeito dos sentimentos de rejeição que, muito provavelmente, ele sentia pelo irmão, ou sobre a insegurança que a nova vida lhe trouxe. Na realidade, como a maioria das mães bem-intencionadas, em suas conversas com o primogênito Mônica, apenas falava que nada havia mudado, que o irmão seria seu melhor amigo e ele precisava cuidar do recém-chegado. Isso quando não surgiam os rótulos de malvado e ruim para Igor. O comportamento do menino se agravou e os pais passaram a lhe dar palmadas e a colocá-lo de castigo todas as vezes que mexia com o irmão. Isso fazia crescer em Igor o rancor, o sentimento de inadequação, a insegurança e o desejo de vingança. Conversamos sobre os sentimentos do filho mais velho e no quanto a chegada de uma nova criança abalou a rotina familiar. Após algumas orientações, Mônica e Igor tiveram a seguinte conversa. Filho, eu imagino que você esteja confuso e triste. A mamãe já não tem tanto tempo para brincar. Muita gente tem chegado aqui em casa e o seu irmão chora bastante. Não é fácil lidar com tanta mudança. Eu não gosto dele, não. Puxa, imagino... Quero que ele vá embora. Entendo que queira isso. Tem dia que é legal ter irmão, tem dia que não. Eu também sentia isso com o seu tio, sabia? É? Sim. Seguiram conversando por algum tempo. Mônica reconheceu as mudanças, ouviu as reclamações e os sentimentos, expressados da maneira que uma criança de 2 anos e meio é capaz de fazê-lo, e afirmou que o amor que o pai e ela sentiam pelo pequeno continuava imenso, citando situações que mostravam para ele o quanto era especial. Igor foi estimulado a se aproximar do irmão, auxiliando nas trocas de fralda e banhos, e os rótulos de malvado saíram da rotina, visto que agora os pais percebiam que apenas agravavam o mau comportamento e aumentavam a rivalidade. Os pais se revezavam para dar atenção e carinho, auxiliando na adaptação à nova realidade. Com os seus sentimentos reconhecidos e validados, Igor passou a se comportar melhor.
O nosso analfabetismo emocional nos faz acreditar que, se vivenciarmos os sentimentos, eles nos empurrarão para uma espiral de dor, da qual nunca mais sairemos. E se validarmos os sentimentos das crianças, elas chorarão por uma eternidade. Na verdade, é justamente o contrário. Se compreendo que os sentimentos das crianças interferem diretamente no seu comportamento, quanto mais rápido lido com eles e permito que existam, mais rápido eles se esvaziam e dão lugar para um novo sentir. Aprendemos a falar com a criança. Não faça isso com o amiguinho. Você gostaria que agissem assim com você? Pois imaginamos que estamos estimulando a empatia. No entanto, essa frase apenas coloca a própria criança no centro da situação. Ao contrário, dizer, meu bem, não faça isso porque o amiguinho não gosta que o tratem assim, é estimular a empatia. No Zen Budismo, disse que somos semelhantes, não iguais. Pensar se eu gostaria que agissem assim comigo é acreditar que o outro pensa e sente igual a mim, o que não é verdade. Todos nós temos sentimentos e necessidades semelhantes como humanos. No entanto, a intensidade e os gatilhos para cada sentimento são muito particulares. Para reconhecer e nomear o sentimento de uma criança, é preciso sair dos próprios sentimentos, enxergar além do o que eu estaria sentindo e partir para o que essa criança está sentindo. Um amigo me contou que guarda muitas mágoas da infância devido à forma como o pai falava com ele. O irmão mais velho era explosivo e intenso, da mesma maneira que o pai. Meu amigo, muito diferente, sensível, falava baixo, como faz até hoje, e com tranquilidade. O pai, acostumado com os enfrentamentos do filho mais velho, utilizava com meu amigo o mesmo tom de voz e a mesma reatividade. Situações que o irmão mais velho levava como naturais o dilaceravam. Brincadeiras que pareciam inofensivas para os outros o magoavam profundamente. O pai imaginava que, como não se ofendia facilmente, podia agir de igual maneira com todos. Esse é o grande problema de esquecermos que somos semelhantes, não iguais. Esclarecido esse ponto, nomeie os sentimentos da criança. Dar nome ao que ela sente, além de ampliar o repertório emocional, gera conexão, demonstra que entendemos o que ela está vivenciando. A dificuldade para a maioria de nós é encontrar nome para os sentimentos, visto que nós, adultos, em geral nomeamos o que estamos sentindo de forma genérica, com adjetivos como bem ou mal, feliz ou triste. Se neste exato momento papel e caneta lhe forem entregues para que você escreva as suas impressões sobre este livro, provavelmente não faltarão adjetivos interessante, entediante, instigante ou chato. No entanto, se em vez de indicar suas impressões, fosse solicitado que você liste o que está sentindo agora, proibindo o uso de palavras e expressões que expressam não um sentimento em si, mas um julgamento, como bem, mal, triste, feliz e sinto que, provavelmente as palavras lhe fugiriam. O nosso vocabulário para rotular o outro é muito mais extenso do que as palavras que utilizamos para definir o que sentimos. O nosso conhecimento sobre o mundo fora de nós é muito maior do que sobre o mundo dentro de nós. No momento em que precisamos nomear o que a criança sente, percebemos esta pouca habilidade. Diante disso, o melhor é pesquisar, de forma a ampliar o próprio repertório. Importante lembrar que precisamos adequar o que falamos à idade e à capacidade de compreensão de quem nos ouve. Veja alguns exemplos. Criança de até 2 anos. Você está muito frustrado, não está conseguindo empilhar os bloquinhos. Crianças com maior capacidade de compreensão. Imagino que esteja muito frustrada, filha. Montar esse brinquedo é muito importante para você e ele não está ficando estável como gostaria. Com um adolescente. Putz, você deve estar super frustrada com o resultado da prova.
se esforçou tanto e estava tão ansiosa. Nomear o sentimento em vez de negá-lo ou ignorá-lo é transformar as palavras em uma ponte. Não tenha medo de nomear o sentimento de maneira equivocada. À medida que a criança desenvolve a consciência do que sente, ela direciona a percepção para o sentimento correto. A intenção não é acertar de primeira, mas investigar junto o que passa dentro deles. Quando sentem que são compreendidas, em regra, as crianças falam. Contam como se sentem, o quanto estão tristes, o quanto queriam muito algo. Escute atentamente, sem celular, sem TV, sem distrações. Não interrompa, não aconselhe, não menospreze, não pergunte. Apenas escute, e caso sinta necessidade de falar algo, utilize poucas palavras. Oh, puxa. Espelhe o sentimento. Repetir o que a criança fala com palavras muito semelhantes faz com que ela sinta-se compreendida e escutada. Por exemplo, quando ela diz: "Eu queria muito brincar com os meus amigos hoje", você pode dizer: "Imagino o quanto você queria brincar com os seus amigos. É tão legal estar com eles." Pense como a criança está se sentindo para levá-la a falar assim: "Eu sou muito boba." Tente expressar: "Puxa, você parece muito decepcionada com o que aconteceu hoje." Em regra, respondemos a frases como: "Eu sou feia", "Odeio você", "A vovó é chata", negando o que a criança diz. "Você não é feia, você é tão linda." "Ei, você me ama, não fale isso, a sua avó é muito legal." Isso não valida o sentimento da criança ou a orienta a lidar com ele caso apareça novamente. É possível dizer: "Vejo que não está feliz com a sua aparência hoje. Quer falar sobre isso? Entendo que esteja muito chateada por eu não ter te deixado sair. Estou disposta a conversar quando você utilizar outras palavras. Imagino que a sua avó tenha feito algo que te desagradou. Quer me contar o que houve?" Perceba que em nenhuma das situações citadas, o cuidador concorda com a criança. Apenas espelha o que ela sente, demonstrando que compreende o que fala. Nem todas as nossas interações pedem essa escuta empática. Seria insustentável fazê-lo. As situações em que necessitam de empatia são muito claras, pelo olhar, pela forma que agem, pelo comportamento que foge ao comum. Na rotina sobrecarregada que em regra vivemos, nem sempre há tempo para a escuta ativa. Se percebemos que não há tempo para uma conversa porque estamos atrasados para um compromisso importante, é muito mais honesto que sejamos sinceros com a criança. "Filho, vejo que está muito triste porque não levaremos o cachorro conosco. Nesse momento não posso falar sobre os seus sentimentos com toda a atenção que eles merecem. Quando chegarmos, eu quero ouvir tudo que tem a dizer." A mesma honestidade deve ser aplicada em situações em que estamos emocionalmente abalados. Às vezes, o nosso estado emocional está tão fragilizado que não há espaço para a escuta, e isso deve ser comunicado para a criança. "Meu bem, estou muito angustiada agora. Preciso de um tempinho para respirar e me equilibrar. Sinto muito não poder te ouvir. Prometo que assim que melhorar, vamos conversar sobre o quanto está chateada com o que aconteceu. Em ambas as situações, cumpra o combinado e retome a conversa assim que possível." Espelhe o sentimento. Repetir o que a criança fala com palavras muito semelhantes faz com que ela sinta-se compreendida e escutada. O poder da imaginação. Miguel e o foguete. O dia começou como qualquer outro, exceto pelo fato de que Miguel, o meu filho mais velho, queria um foguete de papelão que fizemos, e havia mais de 2 meses joguei no lixo, pois esquecemos no quintal de casa, na chuva. As solicitações infantis não têm hora para aparecer, e é impressionante como, por vezes, precisamos exercitar a nossa paciência nos primeiros instantes do dia.
Mãe, eu quero o meu foguete. Filho, tem aquela bola colorida, quer? A minha tentativa de desviar a atenção do foguete não funcionou. Ele queria o foguete e, ao lembrar que esquecemos no quintal, começou a chorar pedindo-o de volta. No dia em que joguei o brinquedo fora, eles foram informados e me ajudaram a colocá-lo no saco, já que costumo mostrar que na vida as nossas escolhas trazem consequências, e a consequência natural de deixar os brinquedos espalhados pelo quintal é que estraguem. Eu quero o meu foguete... Filho, imagino que esteja frustrado por procurar o foguete e não encontrar. Sinto muito. Mas eu quero. Ele era muito legal de brincar, entendo que você queira muito. Era muito legal. Imagina se a gente tivesse uma caixa de papelão gigante? A gente ia poder fazer um foguete bem grandão que ia caber a família inteira. Ainda chorando, ele me olhou desconfiado. Segui empenhada em imaginar. Eu ia querer ficar na frente, nas primeiras janelas pertinho do piloto, e você e Helena poderiam pilotar. Ia caber as vovós, né, mãe? E meus amiguinhos. O choro se dissipou, e por alguns minutos imaginamos a nossa viagem no espaço sideral, em um foguete feito por nós, na companhia de todos que amamos. Sem receber resistência ao seu sentimento e realizando-o na sua imaginação, o pequeno se acalmou. O nosso corpo não diferencia o que imaginamos do que vivemos. Por isso, pensar em um limão faz com que a boca se encha de água, como se estivéssemos realmente provando a fruta azeda. Planejar uma viagem, imaginando como será estar nos lugares que desejamos, traz mais prazer do que a própria viagem, já que na imaginação não existem os imprevistos que podem ocorrer na realidade. Se utilizássemos o poder da imaginação no cotidiano, muitos dos problemas que enfrentamos com as crianças seriam evitados. Poucas crianças resistem a embarcar no mundo fantástico da fantasia. Esquecemos que são seres essencialmente imaginativos e desejamos que entendam e aceitem os nossos argumentos sem questionar. Imagine a seguinte cena, com a qual a maioria de nós se identifica. No carro, passeando pela cidade, estão pai, mãe e a criança. Parados no semáforo, a mãe observa um carro de luxo ao lado. Nossa, como eu queria um carro desse, afirma pensativa. A gente ia brigar para dirigir, responde o marido, sorrindo e continua. Amor, está fazendo um calor. Estou com tanta vontade de voltar àquele hotel a que fomos no verão. Queria morar naquele hotel. Ele é incrível. Seguem relembrando os dias no hotel e imaginando o carro dos sonhos. Poucos minutos depois, a criança fala. Mamãe, eu quero sorvete. Você não pode tomar sorvete hoje, responde a mãe. Você estava gripado até ontem, esqueceu? Complementa o pai. A diferença de tratamento é imensa. Quando a mãe afirma desejar o carro de luxo e o pai a viagem do verão, não recebem qualquer resistência. Não há. Você sabe quanto custa o IPVA desse carro? Ou, aquela diária é absurda, sem chance. Ambos apenas sabem que os desejos estão no campo do querer, do abstrato. O querer dos filhos, no entanto, consideramos exigências que precisam ser atendidas ou repelidas com veemência. Se lidássemos com eles da mesma forma que faríamos com um amigo, o diálogo seria: também queria sorvete, acho que eu ia escolher de maracujá. E você? Deixe-me adivinhar. Chocolate? Responde a mãe. O meu preferido é o de coco, fala o pai. Eu ia querer de 2 sabores, suspira empolgada a criança. Na maioria das vezes, eu quero substitui eu pensei, eu lembrei. Se não encontrar resistência, o desejo é esquecido de forma muito rápida. Além disso, validar o querer das crianças é não limitar os seus sonhos, as suas capacidades e, consequentemente, as suas realizações. Aceitar o querer e embarcar na fantasia nos poupa energia e transforma uma situação potencialmente desgastante em algo divertido.
os quereres e o aquecimento global. Encerrei o workshop e o meu voo estava agendado para o comecinho da manhã do dia seguinte. Decidi aproveitar o tempo livre visitando os pontos turísticos da cidade. No evento, eu havia falado de algo que utilizo em minha casa, com os meus 2 filhos, e que sempre indico aos pais: uma lista de desejos. Todas as vezes que passeamos no shopping ou entramos em uma loja de brinquedos, as crianças sabem que podem querer qualquer coisa e que anotaremos todos os desejos nas respectivas listas de desejos. Não é uma lista do Papai Noel com data para compra. É uma lista que existe pura e simplesmente para dar asas aos desejos e à imaginação. É a minha forma de dizer que no campo do sonho e dos quereres tudo é possível. Anoto todos os desejos com os detalhes que julgam importantes, e apenas por terem reconhecidos os seus quereres, eles se satisfazem. Raramente ocorre um "eu queria hoje, compra", e, se ocorrer, terão a frustração acolhida. Eu estava hospedada na casa da organizadora do evento. Assim que retornei, no finalzinho da tarde, ela me disse que a lista havia salvado o seu dia. Na mesa da sala estavam 3 listas coloridas, com o nome das crianças e cheias de anotações. Com 3 crianças de 3 a 8 anos, ela lidava com quereres o dia inteiro e, em regra, esforçava-se para falar de consumismo, aquecimento global e excesso de lixo todas as vezes que ouvia um "eu quero". Pela primeira vez não ouviu "mas eu quero", seguido de choros sentidos. Explicar sobre o aquecimento global, falar sobre a importância de cuidarmos do planeta e sobre o impacto do consumo desenfreado sobre nossa vida e na de gerações futuras é essencial. O conceito de sustentabilidade deve fazer parte da educação, mas não no momento em que estão pedindo um brinquedo novo. As reflexões sobre o que desejamos, as formas de obter o que desejamos e as consequências do que queremos, bem como as justificativas das nossas negativas, são importantíssimas e precisam fazer parte da rotina da família. Normalmente, depois de passada a crise, os pais não querem voltar ao assunto e refletir sobre ele, mas é exatamente no momento da calmaria que estamos todos, pais e filhos, mais abertos para uma conversa produtiva. Sentimentos desafiadores: raiva, nuvens e raios. Mãe, você pode vir aqui? Diga, filho. Eu quero falar com você. Eu briguei com você hoje. Eu sei que não posso ameaçar, que não posso gritar. Eu sei, mãe. Mas quando a raiva vem, ela vem me tomando todo. É como se fosse uma nuvem de chuva daquelas bem pretas, sabe? Ela toma minha barriga, meus braços, minhas pernas. Ela toma meu cérebro. Dói aqui, ó, na testa. Eu peço para ela ir embora, mas ela não vai. E ela manda embora os outros sentimentos e as lembranças do que eu tenho que fazer. As lembranças de você, de mim, de Nena, do papai. Aí eu fico brigando porque eu esqueço de tudo. Parece um monstro que sobe assim, ó, do pé até a cabeça. E que fica mais aqui na barriga, parecendo que tem alguém apertando a barriga. Na escola eu não brigo, porque a raiva é uma nuvenzinha pequena aqui dentro de mim, aí eu consigo lidar com ela. Mas aqui não, aqui tem Nena, tem papai, tem você, e eu vou ficando mais nervoso e irritado. Tem dia que vocês me irritam muito. Aqui a nuvem é mais e mais forte, mãe. Eu tento, mas quando eu vejo parece um raio que sai com força e eu começo a brigar. Um raio com muita força mesmo. Eu sei que a raiva é minha e eu que tenho que lidar com ela. É que é tão difícil. E quando você ou o papai gritam, eu fico um pouquinho triste. Aí a raiva cresce. Ela tira a tristeza e fica ainda maior. E aí eu não quero ir para o cantinho da calma, eu não quero nada, entende? Meu filho tinha 5 anos quando tivemos essa conversa. Foi interessante perceber a clareza com que descrevia o sentimento que sempre considerei mais desafiador, a raiva.
A grande maioria dos pais que atendo falam que, por mais que estudem e queiram mudar, se descontrolam em segundos. Todos nós temos esse monstro que sobe do pé à cabeça e que, se não estivermos atentos, toma conta de tudo. Em alguns, esse monstro só é despertado em situações muito extremas. Em outros, ele tem um sono leve, e isso não faz de ninguém bom ou ruim. As pessoas são o que são. Por que acreditamos que as crianças podem lidar com ele sozinhas? Por que acreditamos que conseguirão lidar com sentimentos desafiadores, como a raiva, a frustração, a euforia, que é também um sentimento que nos coloca em extremos, com a ansiedade? Falamos para um filho que ele não pode bater quando estiver bravo e nos esquecemos de orientá-lo como extravasar toda a raiva que está sentindo. O que fazer com o coração que acelera e parece querer pular do peito? O que fazer com a corrente elétrica que percorre o corpo, deixando-o tenso e pronto para o combate? Todos os sentimentos são aceitos. Não existe sentimento bom ou ruim, sentimento proibido ou permitido. Eles existem e surgem dentro de nós sem que tenhamos qualquer controle. Imaginar que podemos controlar o que as crianças sentem é uma ilusão e uma atitude contraproducente. É necessário apresentar formas adequadas de lidar com o sentir. Aceitar os sentimentos não significa aceitar todas as atitudes que vierem em decorrência deles. Todos os sentimentos são aceitos e algumas atitudes precisam de um direcionamento. É importante que as crianças adquiram responsabilidade pela forma como agem diante do que sentem e que, apesar de não escolher os sentimentos que aparecem, elas saibam que podem escolher a forma de agir diante do que surge. Existem formas saudáveis e não violentas de extravasar a raiva. Bater em um João bobo, rugir como um leão, bater palmas, pular, desenhar o que sente, escrever sobre o que sente. Precisamos entender que, assim como orientamos as crianças para o uso adequado de uma faca, precisamos orientá-las para o manejo da própria raiva, ansiedade e frustração, deixando claro que os sentimentos delas são responsabilidade delas mesmas e não um passe livre para agir como quiserem com as outras pessoas. Ellen e Pedro. Ellen estava enfrentando problemas com o pequeno Pedro. O menino, sempre que ficava bravo, mordia. Quando conversamos, ela já havia apresentado outras formas de lidar com a raiva, mas o pequeno, de quase 3 anos de idade, continuava mordendo, ora quem estivesse por perto, ora si mesmo. Dizia que morder o acalmava. Diante dessa informação, ofertada pelo próprio menino, sugeria à mãe uma abordagem diferente. Um mordedor da raiva. Ellen e Pedro tiveram uma conversa sobre a raiva, sobre como ela aparece e o que desperta dentro de nós. Depois foram juntos escolher um mordedor, daqueles próprios para bebês, para morder sempre que a raiva fosse muito forte. Paralelamente a isso, fizeram alterações no tempo que o menino passava exposto a telas, o que comprovadamente causa mais irritação na rotina de sono e no tempo livre para brincar. Os momentos de raiva diminuíram e novas ferramentas foram utilizadas na família. Pedro agora raramente morde alguém ou si mesmo quando está bravo. Na educação tradicional, aprendemos que alguns sentimentos são ruins, indevidos e que, se aparecem em nós, temos algum defeito de fábrica. Somos ruins, malvados ou inadequados. Exatamente por serem tabus nas famílias, nós não aprendemos a lidar com eles e nos comportamos de maneira indevida quando aparecem. Nós só desenvolvemos ferramentas para lidar com o que assumimos que existe. Só transformamos o que aceitamos. Atendo mães que não aceitam a própria raiva como algo natural e humano, e cada vez que esse sentimento aparece, travam uma luta interna com ele. Essa briga interna, acrescida ao conflito externo com a criança,
resulta em uma explosão emocional, em atitudes impensadas e posteriormente em muita culpa. Se em vez de repudiarem o próprio sentir, passassem a acolhê-lo, seriam mais capazes de descobrir formas saudáveis de lidar com ele. A raiva é um sentimento de segundo plano, não existe por si só. É a capa encobrindo um sentimento que lhe dá causa. Se não lidamos com ela, não encontramos sua causa, e a raiva aparecerá com frequência ainda maior. Insisto tanto em falar dos sentimentos, porque acredito que, se a nossa educação tivesse sido direcionada à inteligência emocional, muitos dos problemas que enfrentamos nos relacionamentos, na educação dos filhos e na vida em sociedade não existiriam. Autorresponsabilidade pelo sentir. Ana An. Uma semana depois de sua primeira consulta, Ana enviou uma mensagem perguntando se poderia encaixá-la na agenda, pois precisava de um novo encontro com urgência. O filho, de 3 anos, era uma criança tranquila, com questões muito comuns no comportamento, e o pedido me despertou estranhamento e preocupação. Marcamos para 2 dias depois. Com lágrimas nos olhos e voz embargada, ela me contou que bateu na criança. Os dias estavam sendo muito difíceis, o filho não estava colaborando e ela não tinha paciência. Perguntei onde estavam, com quem estavam, o que estavam fazendo. Queria entender com mais clareza o contexto dos comportamentos, dela e da criança. Ela me disse que estavam em um sítio com amigos. Contou como foram os dias. Sua amiga mais próxima teve de retornar antes, e Ana e a família ficaram com famílias não tão chegadas. À medida que fomos conversamos, percebemos que ela se sentiu incomodada e rejeitada. O sentimento de rejeição mexia profundamente com ela, já que tocava em feridas da infância. O comportamento do menino, ao dizer que não queria tomar banho ou parar de brincar, foi apenas a gota de água que faltava para o transbordamento das suas próprias emoções. Perguntei como foram os dias antes da amiga mais próxima partir. Surgiram muitos conflitos com o pequeno? Ela me disse que foram dias tranquilos, que haviam se divertido muito. A alegria de estar em um grupo que a acolhia a deixava mais tolerante e paciente para acolher. Os mesmos comportamentos do filho despertavam menos irritação. A causa das explosões não era o filho, afinal. Ninguém é capaz de fazer você feliz ou triste, ninguém é capaz de irritar você. As suas expectativas e as suas necessidades a respeito das pessoas e das situações é que causam os sentimentos. O outro e os eventos que nos acontecem são apenas gatilhos, nunca os responsáveis pelo que sentimos. Ouço, com uma frequência imensa, as seguintes frases: ele me irrita muito. Como não fico nervoso? Como é que vou lidar com empatia com uma criança que me provoca desse jeito? Ela me magoa muito. Estamos acostumados a responsabilizar o outro pelo que sentimos e a nos responsabilizarmos pelos sentimentos do outro. Anos e anos ouvindo, assim a mamãe vai ficar triste com você. Nos deixou marcas profundas. Assumir responsabilidade pelo que sentimos nos faz capazes de cuidar melhor de nós mesmos e do outro. Somos cheios de hematomas emocionais que chamo carinhosamente de roxinhos. Quando batemos o braço na quina da mesa, surge uma mancha roxa que não costuma doer constantemente, até esquecemos que ela existe. No entanto, quando algum desavisado toca naquele ponto, sentimos uma dor aguda e incômoda que nos faz reagir imediatamente. Chamar de descuidada a pessoa que tocou e responsabilizá-la pela nossa dor é esquecer que só doeu porque machucados anteriores deixaram aquele ponto sensível. Se o toque fosse em outro lugar, talvez não doesse tanto. Entender que algo dói porque está tocando em pontos sensíveis do nosso corpo emocional faz com que tenhamos mais autonomia diante do que nos acontece. Não é o outro que é responsável pelo que sinto, sou eu. E sou a responsável por cuidar de mim, acolher os meus sentimentos e entender quais são as minhas necessidades.
Sou eu quem tem que lidar com a minha própria raiva. Sou eu quem tem que entender que os meus sentimentos são aceitos e inevitáveis e que as minhas atitudes são sempre uma escolha. Sempre. Não digo que é uma escolha fácil, mas é uma escolha. E se queremos que as crianças se responsabilizem pelo que sentem e fazem, precisamos começar a dar o exemplo. Não há ferramenta educacional mais eficaz do que modelar o comportamento que queremos ver em nossos filhos. Não digo que não poderemos comunicar aos outros o que sentimos, no entanto, há uma diferença enorme entre falar "estou decepcionada com você" e "estou muito decepcionada porque eu esperava que o seu comportamento fosse diferente". Na primeira frase, comunico como me sinto e responsabilizo o outro pelo que sinto. Na segunda, comunico o que sinto e assumo que as minhas expectativas são a causa da minha decepção. Assumir que as minhas necessidades mudam a forma como recebo o que acontece me coloca numa posição de decidir como reagir ao que acontece. Na atenção plena, falamos que, quanto mais atentos ao momento presente, ao que está acontecendo dentro e fora de nós, mais capacidade temos de nos tornar ativos e não reativos. Para sair do ciclo estímulo-reação, preciso assumir que tenho escolha, que os outros não são os responsáveis pelas minhas atitudes e, conscientemente, partir para o ciclo estímulo-escolha-ação. Imagine que você se desentendeu com uma pessoa de que gosta muito. Angustiada e triste, liga para uma amiga desejando desabafar. Marcam em uma cafeteria que frequentam há anos. Você, ansiosa, chegou alguns minutos antes. A sua amiga está 40 minutos atrasada. A cada instante de atraso, você conta para si uma história sobre o quanto sua amiga não a respeita. Como ela pôde se atrasar tanto logo hoje? Em poucos minutos você se lembra de vários outros momentos em que a amiga falhou e conclui que essa amizade não vai bem. Somos excelentes em inventar histórias para nós mesmos. Criamos dramalhões dignos de novela das 8 e nos identificamos com eles, acreditando que são verdades absolutas. Quando a amiga chega, você expõe seu estresse grosseiramente, faz cara feia, utilizando violência não verbal, ou se coloca como vítima da situação, dependendo da sua personalidade ou padrão de comportamento. Sair do lugar de passividade nos faz parar de esperar que o outro nos faça sentir melhor e nos torna responsáveis pelo que sentimos e pelas nossas atitudes. Agora imagine que você marcou com essa mesma amiga, mas nesse dia queria apenas bater papo e saber como foi a viagem que ela fez recentemente. No caminho para o café, o pneu do seu carro furou e você precisou parar na borracharia. A cada instante de atraso, você torce para que ela esteja atrasada também, já que detesta fazer os outros esperarem. Finalmente, o reparo no pneu acaba e vocês chegam igualmente atrasadas ao encontro. Contam os motivos dos atrasos, cada uma descreve a própria odisseia, depois seguem o papo com tranquilidade. Nas duas situações, a sua amiga se comportou da mesma maneira. Chegou atrasada 40 minutos ao encontro que marcaram. No entanto, a forma como você recebeu o atraso dela foi completamente diferente, já que você tinha expectativas e necessidades diferentes em relação à chegada dela. Sair do lugar de passividade nos faz parar de esperar que o outro nos faça sentir melhor e nos torna responsáveis pelo que sentimos e pelas nossas atitudes. Bater na criança, humilhar e explodir é escolha. Deixamos que a nossa raiva cresça a ponto de perdermos a capacidade de autorregulação, porque seguimos responsabilizando o outro. Ele tem que parar, em vez de eu preciso de um tempo para recuperar o equilíbrio. Nenhum dos ensinamentos deste capítulo, nem dos capítulos à frente, será verdadeiramente implementado na rotina se você continuar acreditando que somos controlados pelas nossas reações.
a maturidade para orientar a criança no seu caminho de autoconhecimento está em admitir a nós mesmos que conhecemos muito pouco sobre nós. O compromisso com a nossa regulação emocional é condição para uma educação emocionalmente inteligente. Essa maturidade e esse compromisso ultrapassam o campo da educação e refletem em todos os âmbitos da nossa vida, sobretudo no relacionamento mais importante que possuímos, aquele que temos conosco e sobre o qual falaremos melhor no capítulo 7. E não há problema algum pular para ele agora, se o seu coração pedir. Resumo do capítulo. Os sentimentos das crianças interferem diretamente no comportamento e na saúde física e mental delas. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e emoções, utilizando-os a seu favor, bem como compreender e lidar com os sentimentos e emoções do outro. Somos responsáveis pela alfabetização emocional dos filhos. Não existe choro sem motivo, e birra é um rótulo que utilizamos para desconsiderar os sentimentos da criança. Menosprezar, ignorar, dar conselhos, atender e explicar demais atrapalham a empatia e não apresentam formas saudáveis de lidar com os sentimentos. Nomear os sentimentos ajuda-se a aumentar o próprio repertório emocional. Espelhar o que os filhos dizem valida o sentimento deles e escutá-los fortalece a conexão entre vocês. A imaginação é uma excelente aliada na educação e resolução de problemas cotidianos. Todos os sentimentos são aceitos, mas algumas atitudes precisam ser redirecionadas. As crianças necessitam de auxílio para lidar com os sentimentos desafiadores, e os pais precisam desenvolver habilidades para lidarem com os próprios sentimentos. Assumir a responsabilidade pelo que sentimos nos torna mais capazes de transformar as nossas ações e modelar o comportamento que desejamos ver